Então, olá a todos. Eu sou o professor Bruno Campos Genedito, docente da disciplina de Seminário Geral do nosso programa de pós-graduação em Ciências Materiais da UFSCar. Hoje nós temos também mais uma apresentação de docentes, então hoje é da professora Kelly, Roberta Francisco Muruci de Paula. A professora Kelly, ela é docente do campus de Araras, do Centro de Ciências Agrárias. Ela é bacharel em Química, tem bacharel e licenciatura em Química, mestrado pela Universidade Federal de Viçosa, doutorado pela Unicamp, e ela fez um estágio no King's College em Londres, perdão. Semana passada também engasguei, né, nas cidades de fora, no King's College em Londres. Fez, então, pós-doutorado também na Unicamp, e é professora adjunta da UFSCar desde 2015. Então, ela já foi coordenadora e vice-coordenadora do curso de licenciatura plena em Química. Ela é docente permanente do programa de Química da UFABC. Agora também ela se tornou docente permanente do nosso programa, do PPGCM, agora esse ano. Esse foi um motivo muito legal para o nosso, como coordenação, ela ter se tornado ela está numa crescente de publicações e projetos. Isso fez com que ela fosse convidada para ser docente permanente. Isso foi um motivo bem alegre para mim e para o Júnior, que eu estava então na coordenação. Agora eu saí, mas e aí para a nova coordenação ela já entra como docente permanente. Ela atua na área de fisicoquímica e faz muitas coisas com sistemas coloidais, poliméricos, fenômenos de superfície, interfaces. Ela tem bastante experiência em vários equipamentos de caracterização, como reologia, preparo também com eletrofiação, SACs, SANS de baixo ângulo, MEV, microscopia eletrônica de varredura, MEV, perdão, e o de transmissão, né, o TEM. E também com a FM, que é a microscopia de força atômica. Professora Kelly, é um prazer tê-la conosco hoje, saber um pouquinho mais da sua linha de pesquisa. Esse ano nós convidamos só um docente fora do programa, então a maioria dos docentes e das docentes é do programa, para tentar apresentar mais, né, falar um pouco mais das nossas pesquisas, né, dentro dessa disciplina, para fazer também com que os nossos alunos, alunas, e dentro e fora do programa, saibam mais que acontece dentro do PPGCM, né? Então, tem bastante gente do Brasil todo nessa palestra. Já batemos agora, passamos de 30, está em 35, tem eu e você, então pensamos aí que tem 30, pelo menos 33, que é uma audiência bastante relevante para fazer uma apresentação online. Eu fico bastante contente e muitas pessoas estão assistindo agora conosco. Também vai ficar, como eu disse, gravado no YouTube também, e pessoas estão do YouTube também. Agradeço aí a audiência que ficam assistindo no LS não no Fiscar. Kelly, passo a palavra a você, fique à vontade. Vou desligar minha câmera aqui só para deixar mais rápida a conexão. Se acontecer alguma coisa, eu te ligo, mando o WhatsApp e fique tranquila, tá? A apresentação está rodando certinha, então passo a palavra para você e agradeço mais uma vez a sua presença, sua disponibilidade em falar conosco. Obrigada, Bruno. Muito obrigada pelo convite. Eu aceitei com bastante apreço, né? Estar falando para todos, né? Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, que vai acompanhar essa apresentação, né? A gente vai falar um pouco do nosso laboratório, do que a gente tem feito, do que já foi feito e que está abrindo caminhos para outras coisas, né? Então, eu agradeço demais pelo convite, porque é uma oportunidade de a gente falar um pouco mais sobre ciência, né? E um pouco mais sobre o meu grupo de pesquisa, tá? Então, como o Bruno falou, eu sou da Universidade Federal de São Carlos, do campus de Araras. Sou muito feliz no campus de Araras, né? Ciências agrárias. A gente tem tido bastante apoio da diretoria e as coisas têm andado, né, de uma forma bem interessante nos últimos anos, tirando a pandemia, que foi um momento muito complicado, acho que para todo mundo, né? Para alguns mais, outros menos, mas foi complicado. Eu acho que depois de um tempo a gente está conseguindo estabelecer melhor o nosso grupo, né? Nosso grupo, então, é esse aqui, tá? Laboratório de Estruturas Supramoleculares e Superfícies. A gente chama de LABES, a gente coloca esse 2 ao quadrado do S, só para lembrar um pouco, tá, gente? A fórmula lá de Einstein,
da energia igual a massa vezes a velocidade ao quadrado, tá? Esse foi o nosso intuito. E esses logozinhos aqui são os altos agregados que a gente estuda, são polímeros, biopolímeros, surfactantes, e essa é a nossa ideia, tá? Eu geralmente me chamo Kelly Roberto Francisco, deixo o sobrenome referente do meu marido das apresentações fora, mas vai estar também como Kelly Roberta Francisco Murucci de Paula, tá? Então, mais uma vez, agradeço. Bom, eu vou começar, então, para mostrar um pouco sobre o Centro de Ciências Agrárias, algumas fotos tiradas pelos meus alunos, essa aqui em particular pelo meu marido, tá? Porque eu acho que não é tanta, não são todos os, claro, a maioria dos alunos são de Sorocaba, né? Então, acho que tem muita gente que ainda não conhece o nosso campus. Nosso campus é muito bonito, é muito verde, muito arejado, tem o céu mais bonito que eu já vi, tanto de dia quanto de noite, quando o sol está se pondo, tá? A gente tira lindas fotos aqui, é realmente muito gostoso trabalhar nesse campus, do ponto de vista de se sentir bem, de estar num lugar que a gente se sente bem, tá? E aí tem algumas fotos, né, de lugares que a gente anda o tempo todo no campus, tirada pela Brenda, pela Giovana, pelo Vinícius, aqui seu prédio mais novo, que foi feito, né, que foi erguido no campus. E aqui uma foto básica de colação de grau na época que eu ainda era coordenadora. Estou aqui com a roupinha de coordenadora. Só para vocês sentirem um pouco a atmosfera desse campus, que é realmente excepcional, tá? Bom, agora, no momento, no nosso laboratório, a gente está nesse container 2, que foi inaugurado em agosto de 2018. Então, a gente está com esse laboratório lá, que é um container, a gente chama container número 2, mas a gente chama sempre de nosso LabES, né? Que foi inaugurado em 2018, para alguns professores que não tinham, e ainda não têm, um laboratório do dito formal, tá? Com todas as suas construções erguidas, como a gente conhece laboratórios por aí. No momento, a gente está, então, com 3 alunos de doutorado, que é o Davi, a Giovana e a Júlia, 2 alunos de mestrado, que é a Brenda e o Vinícius. Desses 5 alunos de pós-graduação, 4 pertencem ao programa, né, de pós-graduação em Ciências Materiais aqui de Sorocaba, né, esse programa que a gente está agora falando para vocês. E tenho 2 alunos de iniciação científica, o Gilberto, e mais recente o Alessandro, e 3 alunos de TCC, que é a Giovani, a Tayla e a Juliana. O nosso grupo, ele não costuma ser muito maior do que isso, geralmente. E aí eu vou explicar para vocês daqui a pouco, até porque eu não tenho espaço físico para comportar tanta gente. Mas acho que no futuro essas coisas vão se resolvendo também, né? Nada é fixo. A gente teve, durante esse período aí de 2018 até agora, 2 auxílios FAPESP regular. Um que já acabou lá em 2020, bem no meio da pandemia, lá em outubro, né? E outro que a gente tem agora, que foi desde o ano passado. Esses auxílios regulares nos permite expandir a pesquisa, trabalhar com mais tranquilidade para comprar reagentes de melhores qualidades, fazer análises que a gente não tem no campus e que precisam ser pagas, portanto. Então, é sempre bom que a gente consiga esses auxílios pela FAPESP. E o interessante é digital docente também, que mantém o nosso trabalho no campus. Eu gosto de dizer sobre de onde que vem esse financiamento, porque as pesquisas não são construídas sem verba. A gente não, né? A gente até tira do nosso bolso algumas vezes, mas o ideal é que essas verbas sejam crescentes para que pesquisas cada vez melhores e de ponta sejam feitas, né? E, dentre outros financiamentos, a gente tem as bolsas, né, que são dos meus alunos de pós-graduação, CAPES e da FAPESP, tá? Equipamentos que a gente tem de mais interessante, um laboratório que, assim, que é diferente, né, não interessante, mas diferente, a gente tem um reômetro, que foi cedido pelo professor Edivaldo Vadinotson lá da Unicamp, então não é nosso, mas está com a gente, emprestado, e pode ficar por bastante tempo, o tanto que a gente queira. A gente tem um aparato de eletrofiação e a gente tem um deep code que a gente trabalha um pouco menos aqui com essa técnica. É até para a gente pensar, voltar um pouco, trabalhar um pouco mais, né?
E no CCA, a gente tem esses equipamentos aqui, que é o de difração de raio-x, infravermelho, as análises térmicas, que são de DSC e TGA, né? Varredura, diferencial de calorimetria, e aqui a gente fala de gravimetria, de perda de massa. E a gente também tem o MEV no campus, que é a microscopia eletrônica de varredura. E esses equipamentos permitem a gente fazer bastante coisa na nossa prática, né? Como trabalhando na parte de materiais, tá? Embora para o nosso grupo a gente precise de outros tipos de medidas que a gente vai buscar em outros lugares. Aqui eu só coloquei aqui a foto que tem no site do CCA, tá? Algumas fotos. Aqui aquele prédio de novo, foi tirado aqui, ó, né? E aqui, quando tem palestras, aqui é no auditório, aqui no laboratório didático, e aqui um pedacinho do campus. Vocês veem que tem bastante área sem construção, porque o nosso campus é um campus agrário e é bastante utilizado para cana-de-açúcar. Tá? Vem muita verba até para o campus, a gente tem uma verba considerável no campus proveniente esses convênios, tá? Em questão da cana-de-açúcar. Ok? E aqui um pouquinho, então, do pessoal que está no Lab hoje, e alguns que já se passaram, que eu sempre gosto de colocar. O João, né, dos pioneiros no Lab, que cresceu comigo dentro de toda a trajetória, junto com a Giovana, né, os dois mais antigos, e a Ana também, que fez mestrado pela PPGCM também. João e Ana terminaram o mestrado. Então, daqui eu tenho meu marido, que sempre está junto, né, e agora a gente vai estar colaborando mesmo num trabalho, a gente está iniciando. Então, aqui é a Brenda, Júlia, Giovana, Davi, Vinícius, Aquiles de novo, e aí lá atrás a gente tem 2 alunos novos que são de C, o Alessandro e o Gilberto, tá? Vou só mostrar um pouquinho aqui. Deixa eu só fazer uma coisa. E aqui tem a Gabriela também, que colabora com a gente, que é da Unicamp, faz doutorado na Unicamp. Vou mostrar um pouquinho do Lab, quando a gente, só para vocês verem como que é esse container número 2, aqui foi num momento festivo, que foi o Natal, o último Natal. A gente costuma, às vezes, fazer algumas mudanças de decoração no Lab para algumas datas festivas. E é isso, veja, o nosso espaço não é tão grande, então também não dá para ter muitos alunos, porque como que eles vão ficar ao mesmo tempo trabalhando, né? E eu acho que fazer escala muitas vezes não funciona, porque tem coisa que tem que ser feita e que demanda tempo, tá? Mas essas coisas vão sendo resolvidas com o tempo. Acho que isso não é motivo para a gente parar. Indo agora, então, para o nosso trabalho mesmo, científico, né, a gente vai falar um pouco sobre microfibras eletrofiadas para liberação de metronidazol e benzoato de metronidazol. Esse trabalho foi de mestrado do João, foi publicado numa revista muito boa, que vou mostrar para vocês daqui a pouco. Também temos um trabalho, então, de microfibras eletrofiadas para liberação de hidroxicloroquina, que é um trabalho que a Giovana trabalhou, praticamente da IC dela, parte do mestrado também. E a gente tem um trabalho que está recente, mas que já está acontecendo, a gente tem bastante coisa interessante, que é microfibras eletrofiadas para liberação de indinavir e efavirenz, que são fármacos que são retrovirais, tá? E o Davi está trabalhando nisso junto com a Gabriela, que é uma aluna de doutorado da Unicamp, do professor Paulo Rosa. A gente tem feito também muitos hidrogéis de sais de bile e nanocelulose, e sais de bile e lecitina em fase orgânica também, para liberação controlada de fármacos. Então, essas vão ser os tópicos que eu vou apresentar para vocês, tá? Bom, fazendo uma introdução, então, vou dividir entre eletrofiação e hidrogéis para ficar mais fácil de a gente poder entender cada uma das duas coisas, tá? Sobre a eletrofiação, então, a gente tem que esse fenômeno foi basicamente não descoberto, mas começou a se entender um pouco mais sobre fenômenos de eletrostáticos a partir de William Gilbert, Sir William Gilbert, em 1600, que ele percebeu que ao tritar 2 corpos, esses 2 corpos ficavam eletrizados, tá? E aí, no final do século XIX, que é o início do século XX, o Lord Rayleigh
ele estuda essa estabilidade de gotas eletrizadas, tá? Num campo elétrico. Como que essas gotas se comportam, né? Como que elas mudam a sua forma, a sua estrutura, como que isso se dá. Em 87, Charlie Boyce, então, faz um primeiro aparato de fiação, mas aí a gente está falando de materiais fundidos, tá? Então, uma temperatura bastante alta para que isso pudesse acontecer. Em 1990, John Francis Scully faz um pedido de patente dentro dessa técnica. E, de 31 a 44, a gente tem, então, 22 pedidos formais para ser utilizada em fibras têxteis de acetato de celulose, tá? Por Anton Formans. Então, aqui a gente começa a ver alguma coisa mais para a indústria em relação à eletrofiação. Mas não foi tanto para frente, não é tão simples de se obter essas estruturas, tá? Esses materiais. Em 64, então, o Sir Geoffrey Taylor, ele explica um pouco melhor como que é esse fenômeno. Ele, então, entra com um formato cônico de luz, que a gente vai ver na literatura sempre em termos de eletrofiação, que chama cone de Taylor, tá? E faz uma modelagem matemática sobre esse fenômeno que a gente vai ver um vídeo, tá? Vem outros artigos também mais para frente, mas o primeiro que faz isso é o Sir Geoffrey Taylor. Lá, então, no nosso laboratório, se vocês prestaram atenção, aqui no cantinho, quando eu passei o vídeo bem rápido, né, talvez não deu tempo, a gente tem, então, um aparato de eletrofiação. Então, aqui a gente tem uma bomba peristáltica, e aqui, talvez não dê para ver muito bem, mas a gente tem uma seringa. Dentro dessa seringa, a gente coloca a solução polimérica que a gente quer, ou seja, não é mais fundido, é solução ou dispersão. A gente tem, então, essa mangueira que passa aqui tudo, ó, e chega numa agulha. Depois eu vou fazer um zoom nessa agulha para a gente ver. Nessa agulha. Essa agulha, então, ela é colocada num eletrodo que vai aqui na minha fonte de alta tensão. E essa fonte, então, a gente está falando de 10 mil volts, 15 mil volts, 20 mil volts, para que aconteça a eletrofiação. Então, tem que ter bastante cuidado. A gente faz dentro de uma gaiola de Faraday para vetar qualquer campo externo e para a gente ter um pouco mais de controle sobre esse sistema, né, para não espirrar para todos os lados, ficar aqui, na grade eu tinha posto vídeo, mas eu tirei, que o que acontece? As fibras, em vez de virem eletrizadas para fora, elas batem na grade e fica ali, está tudo certo, tá? Então, é um controle para a gente mesmo de segurança. Então, a gente precisa ter todos esses aparatos colocados para que a gente consiga fazer a eletrofiação. E, claro, aqui, ó, nesse anteparo, que eu vou colocar mais em evidência também, a gente tem uma folha de papel alumínio que está aterrada para receber esse jato eletrizado aqui, que vem da bomba, tá? Então, ele passa aqui tudo, dá a volta. Aí aqui eu tenho a seringa ligada e aqui eu recebo as fibras eletrofiadas. Eu acho que eu vou passar aqui e vou passar rápido esse vídeo, porque ele é grande, é só para vocês terem noção. Então, eu tenho uma gota, ela tem esse formato, ela é grande. Veja, vocês vão ver grande em comparação ao que é o que eu vou pôr para frente, tá? Ela demora a cair, ela ainda está se formando. Já se passaram alguns 10, 11 segundos do vídeo, ela se formou e cai. Aqui está com 0 volts, tá? Se eu aumento a voltagem do equipamento, deixa eu voltar antes que agora já está formando. Veja, se eu já aumento a voltagem, essa gota ela se forma bem mais rápido e cai. E quando ela cai, ela já faz alguns jatos. Esses jatos ainda estão estáveis e a gente precisa que esses jatos fiquem estáveis, tá? A gente aumenta, então, a voltagem, a gente começa a observar esse jato estável se dividindo em vários outros jatinhos. E quando a gente recebe isso no alumínio, que está a uma distância, a gente tem, então, as fibras produzidas, tá? Pode ser em nanoescala ou microescala, depende do seu material. Ok? Bom, quais parâmetros que a gente tem que observar para
para fazer esse experimento, né? Se a gente olhar aqui essa fibra que foi produzida, a gente consegue perceber que a gente tem algo que parece uma gota, a gente tem fibras parece que são maiores, fibras bem menores, e a intenção que a gente tem para principalmente liberação de fármaco é que essas fibras ou esses materiais sejam o mais homogêneos possível, tá? Para que a cinética de liberação desse fármaco não seja mudado porque eu tenho diferentes morfologias no meu material. Então, a ideia é que se eu tenho outras gotinhas pequenas, né? A ideia, então, que eu tenho um material desse jeito, ela não é um bom material para a liberação de fármaco. Até poderia ser, mas se a gente conseguir fazer com que isso seja homogêneo, a gente tenha essa fibra de forma mais homogênea, para a gente é mais importante. Então, muitos parâmetros podem afetar essas morfologias, tá? A temperatura, a umidade. Então, se está um dia chuvoso, a gente não tem uma sala que a gente consiga controlar a umidade, a gente não vai conseguir fazer a atrofiação, né? Que é o caso, a gente não, nosso laboratório não é uma sala que a gente consiga controlar a umidade. Então, depende da tensão aplicada, tensões muito baixas costumam a dar jatos bastante instáveis, então a gente precisa de uma tensão alta, de 10 a 15 quilovolts, tá? Essa distância do coletor também é importante porque depende do campo elétrico. Quanto mais perto o coletor tiver dessa agulha que está eletrizada, maior é o campo elétrico. E só que não dá tempo dela viajar e o solvente secar, né? Então, eu também não posso deixar esse coletor muito longe da agulha, que é onde está sendo eletrizada, porque o campo vai ser fraco demais e essas fibras que são formadas vão chegar com pouca quantidade no meu coletor. Então, também tem uma distância ótima para fazer esse tipo de experimento, tá? Então, o tipo de coletor, a gente sempre... no nosso caso, a gente estava usando um planar, mas pode ser cilíndrico, pode ser côncavo, pode ser de várias formas esse coletor. E também muda, tá? Como que essas fibras são recolhidas e como que elas são secas e como que é o formato dela, na verdade, é mais o diâmetro dessas fibras. A quantidade iônica do solvente, né, ou da solução, da dispersão, a tensão superficial e essa última aqui é importantíssima, que é a viscoelasticidade. Acho que as duas primeiras coisas são muito importantes, é a umidade e viscoelasticidade dessa solução, dispersão que a gente está colocando na seringa para poder fazer a atrofiação. Se eu tenho um material que é muito viscoelástico, ele não vai chiar. E se eu tenho um material que é muito pouco viscoelástico, ele também não vai formar fibra. Então, tem, sim, um valor ótimo de viscoelasticidade para poder ser utilizado. Bom, sobre agora, mudando para os sistemas autoirrigados, a gente vai falar sobre formação de fibras e também sobre hidrogéis, né? Bom, falando sobre hidrogéis e principalmente os formados, que é o que a gente vai fazer por surfactantes ou biosurfactantes, a gente tem o seguinte: os surfactantes, geralmente, né, a maioria deles a gente tem um grupo hidrofílico, que a gente chama de cabeça, e a gente tem um grupo hidrofóbico, que a gente chama de cauda, tá? E aí, quando a gente coloca essas moléculas em pequena quantidade, por exemplo, na água ou um outro solvente qualquer, essas moléculas tendem a ocupar a superfície da água, ou seja, a região onde tem água e ar, tá? Bem na interface. Elas ocupam essa superfície. Até que chega um momento numa concentração que depende de qual surfactante que a gente está falando, depende do tamanho dessa cabeça, depende do tamanho dessa cauda, a partir do momento eles deixam ou ocupam menos a interface e muitos vão para o seio da água, para a água do solvente, tá? E começa a formar os primeiros agregados, que geralmente são micelas esféricas. Se for em água, micelas esféricas diretas. Se for em solvente orgânico, a gente chama de micelas esféricas inversas, tá? Então, daqui para cá, para formar esse agregado, a gente tem uma concentração que a gente chama de concentração micelar crítica, que é uma concentração mínima para a gente formar esses agregados. Opa. E, ao formar esses agregados, quanto mais eu for aumentando essa concentração desses surfactantes, e do que seja mais lá que eu posso colocar na minha dispersão ou solução, eles podem formar diversos outros tipos de agregados.
Por exemplo, a micela esférica, como a gente tinha comentado, que é essa aqui. Aqui ela está 2D, né? Aqui ela está um pouquinho melhor de pensar em 3D. Micela cilíndrica, que parece mesmo um cilindro. Lamelas, lembra muito, né, a nossa membrana. E até lipossomas. Então, vai depender do quê? Da concentração que a gente vai adicionando desses agregados no meio. Eles vão formando esses tipos de estruturas diferentes. O interessante é que cada estrutura dessa pode incorporar um fármaco e liberar um fármaco de forma totalmente diferente no meio. Então, para cada estrutura dessa, se eu quero uma liberação mais rápida ou mais lenta, ou se eu preciso de um sistema mais viscoelástico ou menos viscoelástico, eu posso modular quais são os agregados que eu estou obtendo nesses sistemas. Por exemplo, para uma pomada, eu preciso de uma viscosidade altíssima, né, porque ela não pode escorrer quando a gente passa essa pomada. Por outro lado, se a gente está falando de um óleo para passar na pele, um óleo mais leve, a gente precisa que ele seja mais líquido, tá? Então, só para a gente ver essas diferenças estabelecidas aí e dependendo do agregado. Bom, no nosso trabalho, a gente vai usar como surfactante sais de bile, a gente chama o teorodeoxicolato de sódio, a gente vai chamar de NaDC, deoxicolato de sódio, NaDC, ou colato de sódio, NaC. De perceber bem, essas estruturas aqui, ó, que a gente vai chamar de colato, lembra, tá? Elas são bem parecidas, mas tem algumas diferenças importantes. Por exemplo, o teorodeoxicolato tem um hidrogênio e uma hidroxila e outra hidroxila, tá? No deoxicolato de sódio, se eu olhar, ele também tem só duas hidroxilas. Aqui é idêntico praticamente ao teorodeoxi. O que é que muda? Essa parte da molécula. Essa parte da molécula. E aí a gente se pergunta, muda muita coisa quando a gente faz os agregados de cada sal de bile? Sim, muda muito as propriedades, tá? Dessa solução de dispersão. E aqui no caso do colato de sódio, a gente tem 3 hidroxilas, né? E esse aqui, ele se repete, lembra muito o deoxicolato de sódio, essa última parte. Então, veja, a gente está variando o número de hidroxilas ou a gente está variando aqui essa parte da molécula aqui, que não está no esqueleto, tá? De colesterol. Que lembra, né? O esqueleto de colesterol. Bom, de forma diferente dos outros surfactantes, como eu tinha comentado, que tem uma cabeça definida que é hidrofílica e uma cauda bem definida que é hidrofóbica, o sal de bile, ele tem uma diferença grande, que ele vai ter o que a gente chama de uma face hidrofóbica e uma face hidrofílica. Então, ele não tem uma cabeça e uma cauda, mas ele tem agora uma face. Um lado é hidrofóbico e um lado é hidrofílico. E isso muda ainda mais os tipos de agregados que podem ser formados nesses sistemas. E que outras moléculas estão lá, ou que outras partículas compõem esse sistema, tá? Bom, se a gente pegar a CMC de cada um, ou seja, quando que a gente começa a formar esses primeiros agregados, para o colato de sódio, que tem 3 hidroxilas, em 7,8 CMC, ou seja, ele é mais solúvel, né? Ele demora mais para formar esses agregados porque ele é mais solúvel no meio, tá? Ele também pode ficar separado no meio. Então, ele é mais solúvel. Quando a gente pega os agregados que têm menos hidroxila, a concentração micelar crítica deles diminui bastante, tá? Então, a gente está falando aqui, então, de sais de bile que têm diferentes hidrofobicidades entre si. Bom, a gente tem, então, que como esses sais de bile se agregam primeiro, as primeiras interações, a gente fala que a gente forma micelas primárias, tá? Essas micelas primárias. Elas crescem, mas formam primárias. A partir de eu aumentar cada vez mais a concentração desse sal de bile na solução, eles começam a formar estruturas que a gente chama de estruturas de micelas secundárias. É uma micela primária junto com uma outra micela primária e essas estruturas vão só crescendo, tá? Então, essa mudança de micelas primárias para secundárias também é bastante interessante
no sal de bile. Enquanto que em outros surfactantes, geralmente você já muda o agregado, não é mais micela apenas, né? Não é só uma micela esférica. É uma micela esférica, já vai para cilíndrica, e assim vai. Aqui ainda tem 2 tipos de micela, tá? Nesses casos. E isso dá diferentes consistências para esses hidrogéis. Lembra, eu estou falando de hidrogel, eu preciso de um hidrogel que ele tem uma consistência de gel. A gente chama de hidrogel porque tem bastante água, né? Mas que ele precisa ser consistente, ele não pode escorrer, ele tem que ter uma certa propriedade viscoelástica que a gente vai comentar daqui a pouco. Tá? Então, dá diferenças quando eu tenho um sistema que só tem micela primária e um outro que já está mais agregado, que eu tenho micelas secundárias. E aí, esses sais de Willis é para quê exatamente? Se a gente for olhar na literatura, o que a gente tem visto com sais de Willis, a gente vê que eles encapsulam fármacos pouco solúveis, claro, se eles atuam no nosso organismo para solubilizar gordura, é porque eles vão atuar também como encapsular fármacos que são pouco solúveis. E muitos fármacos são pouco solúveis em fase aquosa, a gente precisa prepará-los em fase aquosa, tá? E aí, quando a gente coloca esse sal de bile, a gente consegue aumentar a permeabilidade desse fármaco na nossa membrana celular e esse fármaco é mais eficaz, tá? Então, a gente viu bastante, tem coisas na literatura de antitumorais, usando sal de bile, antifúngicos e vacinas, tá? Nesse caso, o que a gente pretende fazer? Não é só apenas o sal de bile, né? O sal de bile já tem bastante estudo, embora muitos ainda tenham umas discrepâncias quanto como que esses sais se organizam, mas a gente queria estudar com uma nanopartícula, no caso, nanocelulose. Tá? Essa nanocelulose, então, ela é derivada da celulose, que é um material, que é um biomaterial, que é renovável, é mudante. Então, a gente está sempre tentando utilizar materiais que são naturais, em forma de dizer, de forma que não sejam tão tóxicos ou nocivos ao organismo, tá? Humano, pensando que a gente vai usar isso para fármaco ou algo do tipo, né? Então, a gente usa aqui a nanocelulose, que tem essa estrutura que tem bastante hidroxilas nela, e então a gente entende que essas estruturas podem formar ligações de hidrogênio com outras moléculas que também podem formar no meio, tá? A gente pode ter dessa nanocelulose arranjos semicristalinos ou completamente cristalinos, tá? Ela tem um caráter hidrofílico, justamente por causa dessas hidroxilas, mas como elas têm esse caráter semicristalino, elas não solubilizam também em água, então são partículas mesmo, né? Não é como um polímero que tem bastante hidroxila, como por exemplo o PEL, e ele vai solubilizar em água. Não, aqui a gente está falando de uma partícula que ela não vai solubilizar, ela vai ficar como uma partícula. No caso dos vegetais, ela dá rigidez a essa cadeia, tá? Dos vegetais. A gente vai usar, então, nanofibrilas de celulose, que são partículas mais longas e são mais flexíveis, tá? Elas são menos cristalinas que, por exemplo, o nanocristal, que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Então, eu tenho arranjos cristalinos e amorfos alternados. Então, é uma estrutura semicristalina e elas são maiores. Elas são mais longas, tá? E a gente obtém isso por diversas técnicas, o que a gente, em parceria, a gente usa mais é a partir da oxidação mediada por tempo, tá? Então, esses vários grupos de hidroxilas convertidos em grupos ácidos carboxílicos, né? E aí a gente tem um aumento de repulsão eletrostática e essas partículas ficam suspensas em água com bastante estabilidade coloidal, tá? Geralmente, então, a gente tem aqui essas que a gente usou, né, no último artigo, enfim, nos artigos que a gente tinha usado, desse lote, que são essas nanofibrilas, que tem 0,6, 0,2 micrômetro de tamanho, né, e a espessura dela é de 14, mais ou menos 5 nanômetros. Elas são fininhas e bastante longas, tá? E a gente também está usando uma nanocelulose, um outro tipo de nanocelulose, que são os nanocristais. Nesse caso, é a parte bem pequenininha e bem curta dessa nanocelulose, que a gente consegue separar, tá? Então, eles são domínios bastante cristalinos e bem pequenos.
Então, são propriedades diferentes de cada um, né? Dá propriedades diferentes, a celulose em nanofibrilo ou a celulose em nanocristal, tá? E aí, nesse caso, a gente obtém essa nanocristal celulose pela hidrólise ácida de ácido sulfúrico, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, tamanhos que podem variar de 130 a 52, ok? Ainda assim, isso aqui não é tão curto assim, a gente consegue ter tamanhos menores, tá? Mas note o erro aqui, né, de 52 nanômetros, né, um erro maior, para ver o tamanho dessas estruturas, né? E o diâmetro delas, elas são bem fininhas, né? É de 8, mais ou menos 4 nanômetros de espessura, tá? Então, a gente vai ter trabalhos que a gente vai estar colocando, então, esse sal de bílico na celulose, e depois a gente também vai estar colocando sal de bile com lecitina. Nesse caso aqui, desse específico que eu vou mostrar para vocês, então, numa fase oleosa, que a gente também está trabalhando com fase aquosa, mas eu não trouxe aqui os nossos dados. Vou só trazer em fase oleosa, porque senão ia ficar muita coisa, a gente não ia ter tempo para ver tudo, ia ficar bastante coisa e a gente não ia conseguir separar bem, né? Então, aqui a gente usa, então, misturando sal de bile agora com a lecitina. A lecitina também é um outro surfactante, né? E ele é um deuteriônico, também é natural, a gente consegue obter de ovo, de soja, tá? E, nesse caso, esse surfactante, ele tem, então, uma cabeça, igual típicos que a gente conhece, uma cabeça polar, e uma cauda polar. Essa cauda aqui, na verdade, a gente tem duas caudas, tá? Então, é um surfactante bem importante aí, tá? Natural também. Na literatura, a gente tem que, quando a gente mistura lecitina e sal de bile, a gente forma as estruturas cilíndricas, tá? É conhecido. Mas a gente percebeu no nosso grupo que se a gente colocar pequenas quantidades de outras substâncias que podem simular esse fármaco, outros tipos de estruturas podem ser formados e alterar tudo. Então, a gente acha que a gente formou um sistema e, ao adicionar um fármaco, aquele sistema vai se manter. Não é verdade. Né? Então, essas formulações são importantes de se obter, porque elas, sem o fármaco, pode realmente dar um valor interessante de viscosidade, de textura, mas se a gente adiciona um fármaco, pode ter interações e isso tudo mudar. Então, por isso a gente faz esse tipo de trabalho, tá? Bom, a lecitina, então, é usada na indústria farmacêutica, cosmética, alimentícia, para várias situações, tá? Bastante utilizada, a gente não tem problema nenhum de toxicidade com esse surfactante, então, por isso, a gente também escolheu esse surfactante para trabalhar. Então, nossos objetivos é obter nanomicrofibras, tá, eletrofiadas, a partir desses biopolímeros, que eu vou mostrar daqui a pouco, para a gente liberar controladamente um fármaco no meio, tá? A gente simula essa liberação. O que eu tenho observado é que quando a gente obtém microfibras, está sendo mais interessante do que nanofibra, embora a nanofibra traria respostas também que seriam interessantes, mas para a gente manipular esse material é mais fácil a gente manipular se ele é uma microfibra. Tá? Então, a gente decidiu trabalhar nesses dois trabalhos que a gente vai mostrar com microfibras. E hidrogéis, nesse caso de sais de bile e celulose, ou géis, que eu vou chamar de géis, porque a gente faz em solução de solvente orgânico, tá? De sais de bile e lecitina na presença de algumas moléculas, tá? E a gente tenta ver esses sistemas também para plataformas de liberação controlada. Por quê? Porque aqui, quando a gente tem a nanofibra, a gente tem uma plataforma de liberação controlada numa fase sólida. E, às vezes, a gente precisa, para vários outros tipos de uso farmacêutico, que essa fase não seja sólida, que ela seja líquida ou semissólida, tá? Então, por isso que a gente tem esses dois tipos diferentes em relação às fases de sistemas que a gente obteve. Vou começar, então, com esses resultados de nanofibras, microfibras eletrofiadas. Tá? Esse artigo, então, a gente publicou
recentemente na International Journal of Biological Macromolecules, aqui, né, em 2024. Esse trabalho é de João, né, que terminou o mestrado no programa, então, ele trabalhou, então, com o quê? Os polímeros que a gente utilizou nesse trabalho, então, esses biopolímeros, para formar a fibra, foi a zeína e a hidroxipropilmetilcelulose, tá? E o nosso interesse era liberar metronidazol ou benzoato de metronidazol, porque eles são fármacos que são utilizados para periodontite, para o tratamento periodontal, tá? Nesse caso, a gente viu a necessidade de também incorporar nessa nanofibra celulose, tá? Nanofibrila de celulose. E a gente vai mostrar por quê, tá? Bom, qual que é a questão? Quando a gente faz um filme normal por casting, colocando zeína, aqui as mesmas proporções, tá? Zeína e hidroxipropilmetilcelulose que a gente vai utilizar para fazer as fibras. Então, zeína, hidroxipropilmetilcelulose. E a gente coloca esses fármacos contendo esse benzoato de metronidazol em 3, quando ele está a 3%, 5, 11, ok. A gente não percebe que o fármaco está cristalizando. Quando a gente chega aqui nessa proporção de 20% em massa que a gente coloca desse fármaco, a gente começa a ver o filme mais esbranquiçado, que significa que a gente tem um processo de cristalização desse fármaco. E aqui também. E por que a gente não é interessante, dependendo do uso, claro, mas para no nosso caso a gente não é interessante ter a cristalização desse fármaco? Porque a gente quer que esse fármaco seja disperso igualmente por todo o filme. E mais, se ele cristaliza, quando ele for liberado no sistema, ele vai ser liberado com uma grande concentração do que quando ele não está cristalizado. Porque os processos de fusão de um material cristalizado e um material não cristalizado são diferentes, tá? Então, quando a gente fez esses filmes e observamos que não ficaram bons na quantidade que a gente queria, que era essa aqui, 33% ou mais, a gente pensou, por alguma experiência prévia já, que as nanofibrilas as nanofibras ou microfibras eletrofiadas poderiam dar conta de serem melhores para essa utilização, tá? Então, aqui está, essa seta aqui está falando que indica o processo de cristalização. Bom, quando eu faço a fibra, então, da zeína com a HPC, né, com a hidroxipropilcelulose, e um pouquinho só de pel, esse pouquinho de pel, estou falando, gente, de 0,25%, ou meio no máximo por cento, em relação à massa seca. Então, se eu tenho 10 gramas de polímero, eu estou usando 0,5 apenas de pel, tá? Essa formulação. Nessa aqui a gente também colocou o pel, para poder fazer a comparação. Quando eu faço a fibra, olha que fibra bonita que dá, tá? Faço a eletrofiação, arrumei os parâmetros da eletrofiação, o campo elétrico, distância, enfim, tudo. Vazão na bomba para o líquido ser enviado, tá? Dão fibras bastante bonitas, tá? O material é bastante fácil de trabalhar, parece um algodão, tá? Só que, quando eu coloco o fármaco, olha o que eu observo. É a mesma composição, tá? Eu observo que essas fibras já não estão bem mais finas, não estão tão bonitas, quer dizer, eu nem consigo ver direito fibra, e eu vejo um monte de coisa que a gente vai falar que é o fármaco, né? A gente fez algumas análises, e ele é cristalizado, ou seja, ele não fica dentro da fibra e homogeneamente disperso, não, ele fica cristalizado. E o que a gente não quer é que ele se cristalize, não é isso? Bom, o que a gente fez, então, tá? A gente colocou, então, nanofibrila de celulose, tá? A gente colocou aquelas fibras longas de nanocelulose no meio, também uma proporção bastante baixa, 1%, tá? E a gente eletrofiou. Quando a gente eletrofia, a gente percebe, aqui a gente tem, então, misturas de benzoato e metronidazol juntos, tá? Uma proporção bem alta. E aqui a gente tem só o benzoato de metronidazol. Então, eu verifico o seguinte, quando tem os dois juntos, aqui é 40% os dois juntos, mais do que esse fio aqui,
que é 33, né? E aqui é 40% só do benzoato de metronidazol. Quando eu junto o benzoato mais o metronidazol, eu percebo, sim, alguns cristais na superfície da fibra. Mas note como ela já está bem melhor, e esses cristais são em menos quantidade que aqui, menores. Não sei se dá para perceber bem, né? E só o benzoato de metronidazol, ele tem alguns cristais também, algumas partículas grandes, mas a maioria dele, ó, deve estar dentro dessa fibra, não é mesmo? Então, a gente percebe que a gente melhorou muito essa condição B na condição C e D. Foi o ideal? Não, mas a gente melhorou muito, tá? Bom, aqui, então, a gente tem com o metronidazol 40%, e aí em cada uma dessas, a gente colocou em escalas diferentes, né? E a gente colocou, então, o benzoato de metronidazol, só o metronidazol e a mistura de benzoato e metronidazol, tá? Juntos. Então, aqui é sem o fármaco, aqui com o benzoato, aqui com o metronidazol e aqui 20% de cada um, tá? E a gente aumentou um pouquinho mais as nanofibrilas e a gente viu que melhorou um pouquinho mais aquela condição lá. Mas ainda assim a gente vê alguns aglomerados, né? Mas ainda muito melhor do que essa figura B aqui. Bom, a partir dessa então análise, a gente pôde então ver como se dá a liberação desses fármacos no meio. Antes disso, a gente falou assim, bom, se a gente está querendo diminuir a cristalização nesse material, será que realmente essas fibras elas são muito cristalinas ou mais amorfas? Então, a gente fez aí uma análise de DRX, né, que seriam fármacos puros, né? Então, a gente vê que ele é bem cristalino. Aqui só a aveína pura, aqui só o outro polímero, né, que é o... Eu vou ler, que é o hidroxipropílamo de celulose, tá? Eu não vou tem esse tratado de succinato, que é diferente. É que eu trabalho com HPMC, HPC, então eu tenho que ficar lembrando, gente. Mas, veja que hidroxipropílamo de celulose, acetato succinate, então, também eles são bem amorfos, aveína, ou mais amorfo que semicristalino, e a gente tem materiais bastante cristalinos. Quando a gente faz, então, as fibras, aqui a fibra sem um fármaco, ela é amorfa, né? Lembra muito os materiais de partido. Se a gente vai adicionando os fármacos, a gente vê pico, sim. Ou seja, é um material semicristalino. Mas compara com o fármaco puro, né? Aqui a gente tem um halo grande, mostrando que esse material ele tem uma parte amorfa significativa, tá? Embora tenha alguns picos aqui devido aos fármacos. Então, a gente tem um material semicristalino. Quando a gente faz o DSC, que também mostra para a gente esses picos de cristalinidade, aqui é a aveína, cristalinidade veína, também com perca de água, do HPMC também, e aqui, ó, veja como que é bem cristalino os fármacos, né? Então, a temperatura de fusão deles é muito definida, né? São picos bem estreitos. Quando a gente vai para as fibras, então aqui eu tenho a fibra sem o fármaco, aqui eu tenho a fibra com 40% do benzoato de metronidazol, 40%, que eu tenho 40% do metronidazol, e aqui eu tenho a mistura dos dois, tá? E aqui junto com a nanocelulose. Quando eu vejo, tá? Eu percebo que essa cristalinidade desses materiais, elas são menores, tá bom? Bom, então a gente analisou então a curva de liberação desses fármacos, né? O que a gente observou é o seguinte: o que é uma curva de liberação? A gente tira alíquotas de tempos em tempos de uma amostra onde esse fármaco está, e a gente tem, então, numa solução, né? A gente coloca esse fármaco ou num equipamento mesmo de dissolução de fármacos, ou numa célula de Franz. Depende do aparato experimental que a gente vai fazer. Tá? Nesse caso, a gente colocou numa célula de Franz. Essa célula de Franz, então, permite que eu tenha um fluxo de água entre uma membrana e outra, de forma que nessa membrana eu só deixa passar moléculas pequenas, por exemplo, do tamanho do fármaco. E moléculas maiores
por exemplo, poliméricas, ela não deixa passar, tá? Essa membrana retém moléculas muito grandes e deixa passar moléculas pequenas. E aí a gente recolhe de tempos em tempos alíquotas dessa solução, né? Que está sendo passado de um compartimento a outro. E ao recolher alíquotas, a gente vai e analisa isso no HPLC para ver a quantidade de fármacos que a gente tem naquele determinado alíquota. Então, a gente percebe o seguinte: o fármaco de 40% de benzoato de metronidazol é esse verde aqui, cheio. Só 40% do metronidazol é esse azul, tá? E quando a gente tem esses todos com as fibras, tá? 20% dos dois é esse aqui em vermelho, com o triângulo para cima, e sem a fibra, sem colocar a nanocelulose na fibra, a gente tem esse grandão aqui. O que isso está dizendo para mim? Está dizendo para mim o seguinte: a fibra formada com nanofibras de celulose, elas fazem o fármaco ser liberado mais lentamente no meio do que a fibra formada pela atrofiação, que não tem a nanocelulose. Veja que a gente tem 100% de liberação aí a partir de 7.000 minutos, tá? Enquanto que para esse que tem a fibra de nanocelulose, a gente tem em torno de 50% de liberação. Tem fármacos que a gente quer que libere muito rapidamente, para agir muito rapidamente. Nesse caso, a gente gostaria que o fármaco durasse bastante tempo. Por quê? Porque a ideia é que quando a pessoa for no dentista para colocar esse fármaco dentro da bolsa periodontal, quando a gente coloca assim nesse formato de filme, isso pode machucar, porque ele é bastante duro, então ele pode machucar quando colocado dentro da bolsa periodontal. Quando a gente fez uma fibra e ela é muito flexível, muito molinha, que você consegue moldar, porque parece um algodão, você consegue colocar dentro da bolsa periodontal e esse fármaco ser liberado lentamente. Isso é bom. Por quê? Porque essa pessoa não precisa ir no médico todo dia para ficar trocando esse material que está dentro da bolsa periodontal. Ela tem um intervalo maior para trocar esse material dentro da bolsa periodontal. Então, foi um trabalho muito bonito, desenvolvido com um professor da USP, na área de farmácia, e a gente ficou bastante feliz com os resultados que a gente obteve, e outros trabalhos estão em andamento a partir desse inicial, né? Aqui é só para mostrar que, de forma separada para cada fármaco, não vou entrar muito em detalhe desse gráfico, mas a gente também faz uma análise cinética, tá? Dessas curvas de liberação. Que a gente tem modelos já bastante firmados na literatura, tá? Então, a gente tem modelos de cinética de liberação, tá? De modelo de primeira ordem, de Higuchi, de Comores-Pepas, tá? E para as nossas fibras, o que a gente olha? A gente faz os ajustes experimentais, né? Normal, faz as curvas, faz os ajustes experimentais, e a gente olha, claro, o R2 de cada curva, né? Aquele R2, que a gente tem um modelo que é maior, é aquele que se aproxima mais do que está acontecendo de fato no nosso sistema. Para os nossos dados, o R2 sempre foi maior para os modelos de Comores-Pepas, tá? Sempre foi maior. Em alguns casos não estava tão bom, mas mesmo olhando com os restantes dos outros modelos, ele ainda era o maior, né? Esse 0,40 aqui. Logo, a gente percebeu que o modelo que mais se aproxima de como esse fármaco está sendo liberado, quais são os processos de difusão, se está sendo entumecido, como que ele está saindo, como que ele é liberado a partir dessas fibras poliméricas, a gente percebeu que o melhor modelo é o de Comores-Pepas, tá? E a gente, da literatura, a gente entende que se a gente tem esse N aqui, que é um subíndice aqui na equação, eu não coloquei as equações, mas tem as equações correspondentes, é um expoente, tá? Se esse expoente na equação for menor que meio, a gente tem um processo predominantemente de difusão da primeira lei de Fick, tá? Só que é a partir não de uma superfície plana, mas de um cilindro. O que bate com os nossos resultados é que a gente tem fibras, né? A gente tem fibras bastante longas. Então, interessante.
Para a fibra fenocelulose, como elas não formaram fibras tão boas, né? Esse N é maior que 0,5. E a gente observa um mecanismo de transporte anômalo. Não é uma difusão, é uma difusão não fickiana, ou seja, uma difusão que não segue a lei de Fick, tá? Por quê? Porque a gente não tem esse cilindro muito bem formado lá. E como a gente tem regiões muito heterogêneas, ora eu tenho uma liberação muito rápida do fármaco e ora eu tenho uma retenção nele, o que não é interessante para os nossos estudos nesse caso. Então, a gente conseguiu chegar nessa conclusão, tá? E esse artigo foi publicado, então, ano passado. Outro artigo que a gente usou, então, com microfibras, também eletrofiadas, também um trabalho já publicado, nesse caso, a gente usou pectina, o PEL, né, o polietileno e a zeína e a hidroxipropilmetilcelulose também. Nesse caso, a gente queria controlar a hidroxicloroquina. A gente tem trabalhado com hidroxicloroquina pensando que é um fármaco para doenças que são de terceiro mundo, né? Que são doenças que são relativas ao nosso país, né? Então, o primeiro projeto FAPESP que a gente aprovou era relativo a essa molécula, esse fármaco, pensando em doenças negligenciadas do terceiro mundo, né? Ou do sul global, já não tem mais terceiro mundo. Coincidiu de ser, junto com a Covid, toda aquela polêmica e fake news sobre hidroxicloroquina para a Covid, tá? Que fique claro aqui, não foi, não, a gente estava trabalhando com isso antes, não foi questão de ir no meio e a gente repudiou bastante como as coisas foram conduzidas para este fármaco, para este fim, que era a Covid, que a gente sabe que não funciona, né? Mas, enfim, a gente continuava os estudos, claro, nós tínhamos o projeto aprovado, e a gente fez, então, filmes, não coloquei aqui o trabalho, que a gente colocou filmes, mas coloquei esse de eletrofiação que a gente também fez, tá? Um trabalho aí na Giovana, no meio do mestrado, com colaborações do pessoal do grupo também. Bom, a gente obteve essas fibras, note, essas fibras não são tão, vou chamar de perfeitas, no sentido de obtenção de fibras, como as do João. Mas, mesmo assim, a gente obteve essas fibras. É bastante difícil obter fibras a partir de pectina, tá? É um polímero que é difícil da gente obter fibra. Mas conseguimos. E tem pouca literatura com pectina como fibra por ser mais difícil de obter. Ela forma muito mais gel do que uma solução viscoelástica, tá? E a gente vê aqui alguns lugares que a gente tem alguns efeitos, né? Alguns grânulos, tá? Ideal não ter, mas nós obtivemos, tá? Então, essas fibras aqui sem nanocelulose. A gente observou que se a gente colocar nanocelulose, elas ficam melhores. Então, aqui é com a hidroxicloroquina sem nanocelulose, e aqui a gente adicionou a nanocelulose. Aqui é o nanocristal e aqui é a nanofibrila. Aqui a gente usou os dois, tá? O nanocristal e a nanofibrila. Por quê? Porque a gente quis comparar com os nossos resultados de um artigo prévio, que eram filmes, e que a gente estava usando também pectina e esses outros materiais. Bom, aqui é só para mostrar que o importante é esse cloro aqui, tá? Para mostrar que ele está disperso pelas fibras, tá? Ou seja, a gente não tem aí um local que a gente só tem hidroxicloroquina e outra parte não, ou seja, a gente tem uma fibra homogênea em termos do fármaco que está disperso nessa fibra, tá? Isso foi importante. E aqui a gente tem, então, a curva de liberação para essas fibras do fármaco que é a hidroxicloroquina. Então, aqui a gente tem um controle, que é sem, né, nenhuma das nanofibrilas. Aqui, essa em azul é com a nanofibrila e aqui é com o nanocristal. A gente observa que quando a gente coloca o nanocristal, a liberação desse fármaco é retardado, tá? Nesse caso, a gente queria que realmente ele fosse liberado de forma mais lenta. Então, a melhor fibra que a gente obteve foi aquela em que a gente colocou o nanocristal junto dessa fibra para fazer a eletrofiação, tá? E, de novo, um modelo que melhor... Aqui, a gente está entre PEPAS e primeira ordem, né? Lembrando que primeira ordem também dá um ramo fickiano, né? Mas, para a gente, nesse caso, de primeira ordem, essa curva de liberação de cinética deu mais certo, né? Os valores são maiores, tá vendo? Que dá diferenças, né? Se a gente pensar bem, essas fibras não são tão
perfeitas quanto que a gente obteve do trabalho do João. Então, dá certa diferença, tá? Bom, e aí a gente fez, então, uma possibilidade do que pode estar acontecendo nessas fibras, né? A gente tem interações intermoleculares de hidrogênio, principalmente, entre a hidroxicloroquina e as nanofibras, as nanoceluloses, e principalmente mais forte com a nanocristal, porque por ele ser menorzinho, ele tem uma razão de aspecto maior. Essa hidroxicloroquina, como ela é bem solúvel em água, ele tem bastante interação de ligação de hidrogênio com as nanocristais em comparação com a nanofibrila. Então, a gente tem, então, essa curva menor, tá? De liberação dele. Ele demora mais para poder sair, porque ele está interagindo muito fortemente com esse nanocristal. Bom, de nanofibrila, de trabalho já publicado, mais recente, a gente tem esses dois, que foi ano passado, né? E a gente está trabalhando agora, vou mostrar alguns dados rapidamente, com o professor da Unicamp, o professor Paulo Rosa, a aluna dele, a Gabriela, com o meu aluno Davi, estão produzindo essas fibras. O que é a questão? A gente está falando aqui de um fármaco do Keidinavir, tá? Não micronizado e micronizado. O que é isso? A Gabriela prepara esses fármacos a partir de CO2 supercrítico, tá? O professor Paulo trabalha com CO2 supercrítico e a Gabriela, então, foi micronizar e usar o fármaco não micronizado e micronizado de dinavir, é um retroviral. A gente observou que quando a gente tem um fármaco micronizado, ou seja, passou por um processo de alta pressão, né, no fluido supercrítico, que é o CO2, a gente obtém muita quantidade de material de fibra em relação ao que não foi micronizado, tá? Aqui a gente está falando de mesmo tempo, mesma vazão, mesma distância, mesmo polímero base, a gente só colocou o mesmo fármaco, só que um fármaco na forma micronizada e outro fármaco na forma não micronizada, a mesma quantidade de tudo, tá? E a gente observa que as fibras são... eu não vou falar que são diferentes, porque os erros são grandes, né? Mas a gente vê que essa fibra ela tem um aspecto mais homogêneo do que essa fibra aqui, se a gente olhar essas imagens aqui, que estão na mesma ampliação, tá? Aqui é só a fibra, sem a gente colocar o fármaco. Bom, aqui é o Idinavir. A gente falou assim, mas será? Às vezes é só Idinavir. Às vezes a gente trocar o fármaco e não vai acontecer nada. A gente trocou o fármaco. Então, a gente pegou um outro fármaco, que é o Favirenz, micronizado e não micronizado. O micronizado a gente conseguiu tirar da folha de alumínio, que é o nosso contraeletrodo. A gente obteve o material. Está aqui as fibras, o MEV. Enquanto que o Favirenz não micronizado, a gente não consegue tirar do papel alumínio. E a gente tem esse tipo de fibra aqui cheio de defeitos, né? Ou seja, de fato, esse processo de micronizar o fármaco, de colocá-lo num fluido supercrítico, numa alta pressão, muda essa estrutura desse fármaco, desses dois fármacos, pelo menos nesses dois estudos, né? Não sei se todos, mas esses dois estudos, e a gente obtém fibras mais homogêneas e que são mais interessantes, então, portanto, para a liberação, tá? Então, esse trabalho está em andamento, da Gabriela com o Davi. Então, vou passar para os hidrogéis bem rapidamente, a gente tem já falei bastante, tá? Para a gente terminar. Então, a gente tem os hidrogéis de sais de bile e nanocelulose. O que a gente coloca? A gente coloca, então, um sal de bile qualquer junto com nanocristal ou nanofibrila. Note, aqui a gente está aumentando a concentração de nanocristal. Quando aumenta a concentração de nanocristal, tudo bem. Não, mas é para ficar gel mesmo, não é? E aqui a gente aumenta com essa nanofibrila. Mas a gente está falando aqui de concentrações em que, se eu pego esses sistemas separados, se eu pego só a solução de surfactante, pego só a dispersão de nanocelulose, as duas soluções, a solução e a dispersão, elas são fluidas, são completamente líquidas. Só quando eu misturo as duas é que eu formo gel. Tá? Eu não estou falando aqui já de uma dispersão de nanocelulose que já é gel, não, eu estou falando de líquidos. Então, isso foi bastante
diferente, porque a concentração aqui é muito baixa. É uma concentração que não formaria a nanocelulose um gel, uma solução mais viscoelástica, tá? Então, aqui a gente está falando, ó, nesse caso aqui, a gente vê que tem diferença entre a nanocelulose e o nanocristal, né? Como essa aqui, a nanofibrila, ela é mais longa, a gente tem uma viscosidade bem mais alta para o material em relação com o nanocristal, que ele é mais curtinho, o que é se esperado, tá? Então, aqui é só para mostrar a diferença entre as duas nanopartículas, nanocelulose, usando o mesmo sal de bile, tá? E aí, aqui a gente está partindo, então, ó, da nanocelulose, e aqui a gente tem a nanofibrila. Note que a nanocelulose não muda tanto o gelinho de resenha, ou seja, continua sendo bastante líquido a amostra. Mas quando eu coloco nanocelulose, a gente começa a ter a formação de gel. O que é o gel? O gel é o seguinte, aqui esse que está preenchido é o gelinha, e o que está bolinha aberta é o G2'. O gelinho a gente chama de módulo elástico e o G2' a gente chama de módulo viscoso, tá? Quando o módulo elástico é maior que o módulo viscoso, como a gente está vendo aqui, a gente fala que esse sistema tem propriedades viscoelásticas, ou seja, ele consegue armazenar energia se ele tem alguma tensão de cisalhamento a ele colocado, tá? Ou seja, é mais gel. E ele é exatamente um gel porque o gelinha e o G2' é praticamente o mesmo valor, independente da frequência com que eu estou fazendo a medida no reômetro, tá? Então, a gente fala que isso é um gel. Então, ele tem um comportamento de gel. E aí a gente explica o seguinte, quando tem só a solução do sal de bile, a gente tem as micelas esféricas, então a gente verte, é líquido, só as nanoceluloses separadas também são líquidas, tá? Quando a gente coloca o nanocristal, a gente forma alguns agregados maiores, porque a viscosidade aumenta, né? A viscosidade também fica maior. Só que quando a gente coloca a nanofibrila, a gente começa a ter interação entre uma nanofibrila e outra, elas são tão grandes, e também do próprio sal de bile entre um final de uma nanofibrila e outra, tá? E aí a gente começa a formar estruturas 3D que a gente chama de gel, tá? Um gel. Então, é bem interessante, porque se eu quero algo como se fosse algo mais líquido, eu posso pôr no cristal, mas se eu já quero um sistema um pouco mais viscoelástico, eu posso usar a nanofibrila, tá? Aqui eu falo que, dependendo do sal de bile também, eu tenho bastante diferença sobre essas estruturas, eu não vou entrar aqui, nesse caso, quais que são as interações do NATDC, com esse final aqui, junto com as nanofibrilas aqui, que são grupos ésteres da nanofibrila, mais o OH da nanofibrila, tá? São as interações de dipolo ou ligações de hidrogênio que formam essas estruturas. Lembrando que as duas são carregadas negativamente, né? Então, a gente pensava que se a nanocelulose fosse modificada a superfície positivamente, talvez a gente teria algo mais forte. Mas quando a gente viu que isso já funcionava com ela carregada negativamente, a gente também achou bastante interessante, tá? Aqui é só para a gente ver um vídeo, ó, que é a solução. Aqui com o tempo, isso aqui é no tempo zero, e aqui depois de, sei lá, 2 meses, aqui é com o nanocristal, tá? Lembra que ele é líquido? Isso aqui que a gente mediu primeiro no reômetro. Isso aqui. Então, ele é líquido com nanocristal, né? Foi o que eu tinha falado. Foi o que esses gráficos aqui me disseram. Isso aqui é basicamente líquido. Ó, duas linhas maior que o gelinha, líquido. Só o CNF que já é gel. Tá, na primeira semana. Mas se eu deixar passar meses, o que a gente obtém, na verdade, é que aquele passou já para esse tipo de amostra, tá? Olha lá. Formou gel também, só que com o tempo. Então, a gente tem aí uma cinética de formação mais lenta desse gel usando o nanocristal, tá? Que a gente também está investigando. Aqui a gente tem diminuição de pH. Bom, quando eu coloco o pH, mudo o pH, aqui tem 7, só que eu estou colocando HCl. Aí, localmente, ó, ele começa a precipitar. Acho que
sal de bile vira ácido, mas também tem a nanopartícula mudando a carga, enfim. Sei bem, mas está precipitando. Com o tempo, bastante tempo, depois de 24 horas, isso aqui dissolve de novo, mas fica bastante líquido. Mas, se o pH for 3, for mais baixo, deixa eu parar aqui. Olha como fica. E é estranho, porque se o pH diminui, a gente tem um sal de bile, ele vai formar ácido de bile e possivelmente vai precipitar, e não é o que acontece. É o que acontece quando não tem a nanocelulose, mas se a gente põe nessa nanocelulose, é isso aí que a gente vê, tá? Então, a nanocelulose está estruturando com esse sal de bile de uma forma bem curiosa e que a gente só consegue entender o que está acontecendo a partir de medidas de SAX, de SANS e Cryotem, tá? A gente tem algumas medidas já de SANS que estão levando a gente para algumas considerações, mas a gente quer fazer também de Cryotem. E agora, por último, de lecitina e sal de bile, a gente tem uma consistência de pomada mesmo. Olha lá. Tá? Se não tivesse aqui o propileno glicol, que tem aqui o propileno glicol, isso aqui deveria ser uma micela gigante, isso aqui deveria fluir. Mas a gente coloca bem pouquinho de propileno glicol. Eu falo, é bem pouquinho mesmo, tá? E a gente, na verdade, não tem uma solução tão líquida assim, forma, na verdade, um gel bastante forte, como se fosse uma pomada, pensando em usar como pomada, tá? Eu estou acabando, então aqui a gente tem as curvas de fluxo de novo, G', esse fechadinho, seria maior que o G2', é porque a gente tem um sistema bastante viscoelástico, é o que a gente tem. E a explicação para esse exemplo, por exemplo, tá, para o 0,8, é que aqui a gente tem a micela gigante formada, então aqui é a lecitina, aqui é o sal de bile, aqui eu tenho um solvente orgânico, aqui já é solvente orgânico. Quando eu coloco essas moléculas no meio, que é o propileno glicol, ou o PEG 400, tá? O que a gente tem aqui, ó, com o PEG, é que esse sistema cresce, ele fica mais forte. Então, a gente tem um gel mais forte. Por outro lado, o PEG nessa proporção aqui, o propileno glicol nessa proporção aqui, desculpa, ele diminui as micelas, ele divide as micelas e aí o sistema deixa de ser tão viscoelástico, tá? Então, para a conclusão aqui do nosso trabalho, a gente obteve essas fibras atrofiadas, tá? E a presença da nanocelulose mostrou que modifica bastante a liberação desses fármacos todos, que é o metronidazol, benzoato de metronidazol e hidroxicloroquina. Como a gente estava trabalhando com a nanocelulose e achamos bastante interessante, pensamos em levar também para os hidrogéis. A gente viu que realmente a gente tem algo bem aberto nessa área, tá? A gente viu, então, que, além disso, né, a gente viu que essas fibras eletrofiadas têm diferenças. A gente parte do fármaco, agora pensando no fármaco, e aqui o fármaco a gente colocou uma quantidade bem pequena, não é igual aqui no metronidazol, que era 40%. Aqui do fármaco a gente está falando de coisa de 1%, tá? Que a gente colocou desses fármacos micronizados. Nesse caso, essas fibras não têm nanocelulose, a gente não fez esse trabalho colocando nanocelulose. É só, de fato, os polímeros e esses fármacos, tá? Esses diferentes fármacos, a forma de obter esses fármacos, tá? E a gente obteve, sim, hidrogéis de sais de bile e nanocelulose e géis, né, de sais de bile e lecitina na presença ou de propileno glicol ou de PEG 400, e a gente tem diferentes géis com forças diferentes que podem ser utilizados para diferentes... pensando mesmo no encapsulamento de fármacos, tá? Para diferentes regiões, para diferentes utilizações, tá? Desde uma pomada, algo um pouco mais suave, até mesmo um olhinho, né? Para se passar em algum lugar, tá? A gente tem alguns trabalhos em andamento, a gente quer ver como que esses comportamentos, esses agregados se dão. A gente já viu um pouco sobre o pH, né? Temperatura e mudança de carga dessas nanoceluloses. A gente também quer investigar esses autoagregados colocando carboximetilcelulose, porque a gente está trabalhando com esse polímero, a gente viu que tem algumas propriedades interessantes de antimicrobianas, então a gente está pensando também sobre esses sistemas. A gente também está pensando em investigar agora a lecitina, o sal de bile e a nanocelulose, só que agora no sistema aquoso. A gente também já observou que tem
bastante diferenças, tanto do sal de bile sozinho com a nanocelulose, a lecitina muda bastante essa perspectiva. Tá? Além disso, a gente tem trabalhos que a gente gosta, a gente continua fazendo e acho importante, que é a obtenção de filmes mesmo, por casting, tá? Para dissolução de corantes, ou até mesmo por freeze crash. E para catálise de moléculas orgânicas, a gente está começando agora a desenvolver esse projeto. Nessa parte de catálise de moléculas orgânicas. Tá? Então, a gente está pensando tanto em filmes quanto as nanofibras e continuando com o trabalho, claro, de eletrofiação para outras moléculas de interesse que já está caminhando e com outras colaborações. Aqui vamos ao agradecimentos, ao fiscal, ao nosso campus, né, CA, ao programa de ciências materiais, né, de Sorocaba, da UFSCar. A UCNP a gente faz muitas análises lá, desde potencial zeta, enfim, DLF, né? A UFBC também, porque tem trabalhos aqui que são desenvolvidos por uma aluna que está na UFBC, né? A FAPESP, claro, sem dúvida alguma, pelos projetos de auxílio regular aprovado, pelas bolsas aprovadas, CAPES, eu não pus, mas também a CAPES pelas bolsas dos meus alunos aprovadas, desculpe, eu esqueci, mas a CAPES é importante colocar, a CNPq, tá? E os colaboradores que a gente está tendo, que a gente tem bastante colaboração, que é a Camila, da Unicamp, que é do LACMI Mobil, tá? A professora Sandra, do Laman, não trouxe aqui nenhum trabalho que a gente desenvolveu juntas, mas a gente tem bastante trabalho juntas. A professora Lucimara, também, da UTFPR. A professora Cecil Drens, né, do King's College, vou para lá agora em setembro, né? Então, a gente está tendo essa colaboração mais estreita, já há algum tempo, está para sair artigos aí, a gente está... Estou terminando de escrever, mas a gente vai para lá agora, em setembro, também, para estreitar um pouco mais essas colaborações, e ela atua justamente nessa área, ela está no departamento de farmácia lá, então é bastante interessante. A professora Andréia, que é da Universidade da Flórida, que a gente tem também trabalhos juntos, artigos juntas, a gente está pensando, aí são aqueles trabalhos de catálise para moléculas orgânicas, tá? A gente está mais nessa área, nós duas juntas colaborando. O professor Oswaldo de Freitas, da USP, que está nesses trabalhos de liberação de fármacos, que sempre me apoiou, né, desde o primeiro projeto FAPESP, e está com a gente, enfim. O professor Cristiano, que também está colaborando com a gente, principalmente nas curvas de saques que a gente tem feito ultimamente, para entender melhor esses sistemas de hidrogéis, que tipo de agregados que estão sendo formados, então ele é bastante fundamental nessa parte de entender melhor as coisas. Eu entendo, mas ele, como físico, ele consegue fazer ajustes de dados muito mais refinados do que eu, então é bastante importante todas essas colaborações. O professor Edivaldo Sabadini, a gente também tem começado um trabalho agora, além dele ter emprestado, né, não é doado, mas emprestado o reômetro para a gente trabalhar, e a gente está começando a trabalhar também com o professor Fagner, que é da UFBC. A gente está começando, está engateando, está caminhando, a gente está separando sistemas para a gente trabalhar um pouco com quântica aí, né? Então, o professor Edivaldo da Unicamp, eu não falei, o professor Cristiano da USP e o professor Oswaldo de Freitas da USP também. Eu agradeço, desculpa se passei muito do horário, muito obrigada. Deixa eu parar aqui a apresentação. Obrigado, Kelly. Excelente apresentação, acho que foi bastante variado, com bastante trabalho, materiais distintos, né? Aplicações, na maior parte biológica, né? Pessoal, dúvidas, perguntas? Vamos lá. Alguém gostaria de começar? Eu tenho uma. A primeira para o povo estar tímido. Esse sais de bile, ele tem qual a aceitação na pele para você fazer algum tipo de. Total. A gente mesmo produz ele, né? A gente produz sal de bile para digerir gorduras. Então, não é um problema toxicológico para a gente, né? Claro, vai depender das concentrações, mas não seria um problema. Nenhum problema, nem ele nem a lecitina. A lecitina até compõe a membrana celular.
Tá? A ideia é justamente essa, porque Uhum. de não ser tóxico, né? A gente tem mais medo, mas já tem estudos mostrando que não há um problema, né? Das nanoceluloses do que dos surfactantes, né? Entendi. Kelly, isso dependendo da concentração, isso fica enrijecido? Ele consegue solidificar ou sempre vai ficar em hidrogel? Vai sempre ficar hidrogel, Bruno. Desse jeito que a gente preparou, vai sempre ficar hidrogel. Mas a gente tem um hidrogel bem forte, bem forte. A ideia de hidrogel é que assim, eu tenho muita água, mas de alguma forma ela fica tão retida nas estruturas que são formadas que você não consegue que isso flua, né? O Davi preparou uma amostra, o Vinícius também, que a gente observa que parece uma cola, né? Uhum. Então, assim, ainda é essa estrutura mais de hidrogel, mas é bastante, eu não trouxe, né? Mas é bastante rígida. A gente consegue enrijecer, aí a gente vai formar o filme normal, que é o casting, tá? Tá. Que é o formando o Mas casting. mesmo isso dá pra fazer com sal de bile, por exemplo. O casting, o filme normal a gente já fez. O bom é que, assim, como são surfactantes, eles vão solubilizar os fármacos que geralmente são hidrofóbicos e a gente não conseguiria solubilizar. E ao solubilizar, a gente consegue colocar bastante quantidade dele, né, nessa formulação, que antes a gente não colocaria. Né? Uhum. Então, a ideia de usar o surfactante ao invés dos polímeros foi essa. Porque se eu for um filme, eu não sei se você viu, vai formar aquele cristal lá, e aquilo não é interessante. A eletrofiação resolve bem, mas a eletrofiação só consigo ir para coisas que são sólidas. Se eu quero uma pomada, alguma coisa mais, eu já não consigo fazer. Então, entra aí os hidrogéis por isso. Tem regiões que são muito sensíveis, você precisa ser um hidrogel, porque senão você vai machucar mais ainda. Por exemplo, a pele. Se a pele está queimada, alguma coisa assim, precisa ser um hidrogel, né? Uma coisa mais sensível. Legal. Legal. Então dá para fazer, então se sai, se consegue, é legal, interessante. Eu tinha pensado que dá para solidificar isso, né? O Gosto falou, ficar tão rígido, quase vira uma cola, né? Dá, mas tem como fazer um filme dele. O Davi já preparou, não sei se o Davi está aqui, mas ele já preparou filmes também, contendo sal de bile. Eu não lembro qual que era o outro, qual era o polímero. Se eu não me engano, é carboximetilcelulose. Eu não lembro ao certo. Mas ele preparou, na última reunião, eu não lembro, gente. Isso, assim, eles fazem a reunião, me falam, na reunião no dia eu guardo bem, depois eu simplesmente tenho que ir lá e olhar de novo, porque eu vou esquecer. Muito legal. Os trabalhos são bem bonitos. Acho que o Jonathan tinha levantado a mão. Assim, eu posso só tirar uma dúvida sobre a técnica? Pode, com certeza. É assim que eu nunca tinha ouvido falar sobre eletrofiação, tá? Então, se for até uma dúvida boba, me perdoe, tá? Nenhuma é dúvida boba. Mas pelo que eu entendi da técnica, você tem uma gota ali em suspensão, você aplica um campo elétrico bem forte, e daí você cria essas fibras, né? Isso. Mas essa gota, o que é a celulose, ela tá nela? Ela tá em suspensão de alguma forma? Tá. Você pode pôr nanocelulose ou não. Essa fibra você só forma a partir de uma solução polimérica ou dispersão polimérica. Solução é melhor, tá? Essa solução polimérica ela precisa formar essa gota, então ela não pode ser gel, mas ela também não pode ser tão líquida a ponto de não ter viscoelasticidade nela embutida. O que acontece? Quando você aplica o campo, essas cadeias poliméricas ficam carregadas eletrostaticamente e elas têm um fenômeno que acontece sempre, elas carregadas, elas esticam. Quando elas esticam, é claro, não é uma cadeia sozinha, são várias juntas. Quando elas esticam, elas formam essas fibras bastante longas, tá? O que eu percebi é que só a fibra polimérica nos meus sistemas, quando eu coloco o fármaco, eu mudo algumas coisas, como, por exemplo, a condutividade elétrica do meio. E ao mudar a condutividade elétrica do meio, eu estou falando de um material que eu preciso eletrizar, eu mudei parâmetros ali que aquela quantidade de polímero mais não vai ser suficiente para formar fibra, por causa do fármaco que eu coloquei.
Principalmente o primeiro trabalho, porque eu coloco 40% em massa de fármaco. Faz conta que se eu tenho 10 gramas de material, 6 gramas são os polímetros e 4 gramas são dos fármacos. Então, é muito fármaco, né? O que eu observei é que se eu colocar muito pouquinho de nanofibrila, me parece, o que acontece? Eu arrumo essa viscoelasticidade, porque quando eu coloco fármaco, a viscoelasticidade cai, tá? Porque eu começo a ter repulsão entre as próprias cadeias poliméricas. E mais, ela ajuda na condutividade elétrica, embora seja um material isolante, tá? A gente fez as medidas de condutividade elétrica. Eu não coloquei no trabalho, mas a gente tem essas medidas. Quando a nanocelulose é introduzida mesmo a 1%, que é muito pouquinho, mas mesmo quando ela está lá, ela volta para a condição que eu consigo fazer essa fibra de novo. E aí eu não preciso colocar mais polímero ou mudar mais parâmetros. E mais, de trabalhos anteriores, eu observei que essa nanocelulose ajuda, pelo menos para filmes, nos filmes, eu não pus aqui o trabalho, nos filmes, ela ajuda que a liberação desse fármaco vá mais devagar, porque ela tem uma alta razão de aspecto e tem bastante interação de hidrogênio com esse fármaco. Onde esse fármaco puder ter interação de hidrogênio, vai ter. Ou mesmo que não tenha, eu tenho ali uma superfície de alta superfície, eu tenho que diminuir a energia de Gibbs, para onde que vai qualquer partícula? Vai para essa superfície, para essa interface. Então, ela retém bastante o fármaco. Então, eu já sabia disso do trabalho anterior, mas era para filme. Como eu sabia que isso poderia acontecer e ajudou na eletrofiação, o primeiro para mim é ajuda na eletrofiação. Não precisa nem mudar a curva de liberação. Mas quando a gente viu que a curva de liberação muda e fica melhor, perfeito. Então, essa foi a ideia. Para eu ter essas fibras, eu tenho que ter o controle entre tensão superficial, força da tensão interfacial, né, da gota, né, tensão interfacial da própria gota, se for água, e do tanto que esse campo elétrico faz com que essa gota estique, tá? Para formar esse cone de Taylor e formar as fibras. Legal. Não sei se Gabriela, eu expliquei, se eu consegui expliquei. explicou muito legal. Professora Kelly, a Gabriela não quis abrir a câmera, o áudio, ela só com a câmera. Uhum. Em questão da cristalização do material, o que vocês utilizaram para diminuição do mesmo? Primeiro que na fibra Acho a que não gente peguei viu essa que parte. na fibra ele já diminui. Eu formando a fibra diminui. Tá? Por quê? Porque não dá tempo, a fibra é formada, não dá tempo das cadeias se reorganizarem como se fosse como se eu estivesse só evaporando o material. Para evaporar, precisa de muito tempo, pelo menos 12, 8 horas lá na estufa. E enquanto esse tempo vai acontecendo, ainda está com solvente, as cadeias vão se reorganizando, os solutos do fármaco vão se encontrando e cristaliza. Na fibra não tem como não tem esse tempo. É o tempo de vir o jato e ir para o eletrodo, ela já seca. Então, não dá tempo desse material, da macromolécula, se estruturar ou fármaco. Então, já diminui a cristalinidade ali. Só que aí, quando eu coloquei a nanocelulose, diminuiu ainda mais. Esses fármacos não são solúveis em água. Então, o que eles foram fazer? Eles foram lá interagir com essa nanocelulose. Então, e essa nanocelulose ficou dentro da fibra. Como ela ficou dentro da fibra, porque ela também interage fortemente com a fibra, você tem um fármaco mais dentro da fibra do que fora. Então, a nanocelulose ajudou nisso. Tá? Na verdade, se você não tem a nanocelulose, a fibra fica ruim até. Aí a questão de viscosidade e da constante elétrica do meio, ou da condutividade do meio, melhor falando, tá? Mas, além disso, ela ainda faz esse fármaco ficar ali interagindo tão fortemente com ela que ele é retardado no processo de liberação do fármaco. Não sei se eu explico. Se eu expliquei, se deu para você entender, espero que sim. Joia. Não. Mas alguém tem alguma dúvida? Não? Eu achei muito legal, muita coisa interessante sua palestra. Obrigada, Bruno. Nas bancas a gente fica muito focado em alguma coisa de escrita, quando está mais à vontade, assim, acho que fica até mais interessante para a gente acompanhar, né? Acho que Sim, muito. Então, algumas coisas dá para conversar com você depois, que ele até se mandou essa mensagem semana que tem algumas coisas que a gente está comprando igual a. Está comprando uma bioimpressora e aí dá para fazer bastante coisa com isso aí, com o pessoal
da PUC, né, que a Gabriela faz lá com algumas coisas de bioimpressão. Eu estou começando a trabalhar, mas mais com a parte de fazer para pele, né? Por isso que eu estava perguntando essas coisas. Acho que dá para a gente conversar depois, porque aí só que eu sempre preciso de material condutor, né? Tem que fazer esse meio de campo até ver onde chega, né, o limite ali para poder colocar material condutor, né? Mas dá para pôr. É, então, Dá para ter polímero condutor, é. Uhum. legal, muito bom. Pessoal, então eu vou agradecer vocês todos. Foi muito interessante. Não esquecer que tem a resenha, os alunos da disciplina têm resenha para entregar. Quem quiser ainda o certificado de participação, a Arielle colocou aqui, preencha rapidinho, só clicar no chat, depois nosso grupo envia, né? O certificado de participação, que conta a hora para os alunos, né? E para quem também quiser guardar para pôr no currículo também, é isso aí, a gente sempre faz. Continuo sempre acreditando que nosso campus está sempre em crescimento, né? Então acho que isso é bem legal, né? Que é de ver os grupos se formando, as pesquisas saindo, os artigos, e isso é importante para a UFSCar de maneira geral, que fora de sede, né? Que a gente vê que uma discussão de uma pós de Sorocaba, junto com uma docente de Araras, e acho que isso que é válido para a gente tentar formar cada vez melhor os alunos fora da sede, né? Que também é importante a sede de São Carlos, mas fora da sede, que são cursos novos que estão se estabelecendo, né? Tanto de graduação quanto de pós-graduação. Então, Kelly, agradeço mais uma vez. Com certeza faremos um novo convite para os próximos anos, né? E o link, Joel, o link já foi posto aqui em cima. Se quiser, pode colocar de novo. E o do YouTube a gente vai colocar depois, né? Aqui, ó. Eu coloco aqui rapidinho. Aí já colocaram. E encerro então nossa aula de hoje. Vou parar a gravação aqui para poder depois subir no YouTube. Estou parando, agradecendo.